Bom, sou o Gabriel Libânio, aluno do sétimo semestre de zootecnia, e hoje estarei falando sobre milheto e ácido fosfórico na nutrição de animais não ruminantes. Bom, o milheto, de nome científico Peniceto glaucon, ele surgiu entre 4.000 a 5.000 anos atrás no deserto do Saara. Estima-se que ele foi levado para a Índia a partir de 2.000 anos antes de Cristo, e ele representa uma das maiores plantações nos países da África. Bom, o milheto ele é um cereal muito utilizado na alimentação humana tanto na África quanto na Índia, que são os países que representam o maior cultivo do milheto mundial hoje em dia. O milheto ele está tanto para a África quanto para a Índia, assim como o trigo está para nós aqui no Brasil, sendo um alimento diversamente utilizado de diversas formas. Bom, a África Ocidental ela é responsável por mais de 50% do cultivo do milheto mundial hoje em dia, e ela representa 60% da colheita da produção mundial, ou seja, de tudo que é produzido no mundo, 60% dessa produção é colhido na África. Ela é uma cultura de baixo uso de insumos, que você pode estar utilizando ela em diversos sistemas de produção, tanto que ela pode ser utilizada como forrageira, como recuperação de pastagens, pode ser utilizada na ração para alimentação de não ruminantes e pode ser utilizada também para fornecimento de ração para animais ruminantes, como bovinos e ovinos, e também pode ser utilizada na alimentação humana. A Atos Sementes, que é uma empresa brasileira daqui de Rondonópolis, ela afirma ter comercializado no ano de 2022 cerca de 300 mil hectares de sementes de milheto granífero, que é o milheto utilizado para a produção de grãos. Esse milheto da Atos Sementes, ele tem uma produtividade média de 2.100 quilos por hectare. Estima-se que a produção de milheto ela tem ultrapassado meio milhão de toneladas no ano de 2022 e tendo crescido mais de 226% nos últimos 5 anos. Bom, o milheto é uma cultivar de baixo uso de insumos, que ela tem uma alta resistência a estresse hídrico, então, ou seja, como ela foi uma cultura desenvolvida no deserto do Saara, então aqui para o Brasil, principalmente para a região centro-oeste, que é uma área que tem grandes períodos de estiagem, com pouco incidência de chuva, então é uma cultura que se sai muito bem para ser utilizado nos períodos de safrinha, por exemplo. Normalmente ele é muito utilizado também para a produção de palhada, porque o milheto tem uma característica de extrair muito bem os nutrientes na terra. E essa extração dos nutrientes na terra ficam retidos na sua palhada. Então, normalmente, o que alguns agricultores costumam fazer, planta milho ou soja, depois faz uma plantação de milheto e depois desseca esse milheto para usar como palhada e assim fazer o plantio direto. O milheto também pode ser utilizado como forrageira, de modo que você fazer ali uma interação lavoura-pecuária, por exemplo, você pode estar colocando milheto, colocando gado para se alimentar ali como a colheita de pasto, tranquilamente. Algumas cultivares de milheto, ela pode chegar a 1,5 metros de altura, como também pode chegar até 3 metros de altura. Bom, de acordo com a FAO, em 2019 foi produzido 28,2 milhões de toneladas métricas de milheto. Em 2020, essa produção chegou a 30,5 milhões de toneladas, o que condiz com os números da ATO, que a ATO disse que a ATO afirmou que nos últimos 5 anos o milheto cresceu 222%, então esses dados da FAO confirmam com os dados da ATO Sementes. E a Índia, hoje em dia, ela é um dos maiores produtores, representando 33,3% da produção de milheto no ano de 2020. Bom, o uso do milheto, como já foi dito, ele pode ser utilizado como forrageira de pastejo. O milheto, ele chega a produzir, como forrageira de pastejo, ele chega a produzir de 20 a 60 toneladas por hectare de matéria verde. Quando utilizado como forrageira de pastejo, ele pode levar um ganho médio de 20 arrobas por hectare em 5 meses, como eu disse. Normalmente é uma cultura que se utiliza muito para integração lavoura-pecuária. Então, por isso esse ganho tão alto em tão pouco tempo. Pode ser utilizado para fazer silagem, tanto para animais ruminantes, principalmente para animais ruminantes, né? O milheto ele tem uma alta inclusão na ração, principalmente de aves e suínos, que é onde mais se utiliza o milheto.
Normalmente você faz a inserção nessa ração como grão moído e ele pode substituir, podendo substituir o milho em até 100% em algumas ocasiões. O milheto, atualmente, ele está sendo comercializado a 1,80 o quilo do milheto, de acordo com a MF Rural. Esses dados são daqui de Rondonópolis. Bom, como eu disse, o milheto ele pode substituir em até 100% o milho. Então, fazendo aqui um comparativo entre milho e milheto, de acordo com a tabela brasileira de aves e suínos, o milho, o milho com o maior percentual de proteína bruta apresentado na tabela, ele tem 8,8% de proteína bruta, enquanto o milheto ele chega a ter 12,4% de proteína bruta, tornando o uso do milheto muito mais rentável, né, economicamente, do que o uso do milho, já que o milheto tem um custo muito mais barato do que o milho. O milheto também tem por característica ter uma energia bruta muito maior do que a do milho, onde o milheto tem em torno aqui de 3.963 quilocalorias, enquanto o milho ele tem 3.936. Embora essa diferença seja muito pouca de um para o outro, mas quando você compara com o milho grão a 6% de proteína bruta, que é o que é mais encontrado comercialmente hoje em dia, essa diferença chega a ser a quase 200 gramas, 200 quilocalorias. Bom, fatores antinutricionais do milheto. De acordo com pesquisas realizadas na Universidade Estadual de Maringá, pesquisa realizada com coelhos, o milheto não apresentou nenhum tipo de substâncias antinutricionais que pudessem afetar o desempenho animal. E ainda, em uma outra pesquisa realizada na Universidade Estadual do Piauí, em uma pesquisa realizada com frangos de cortes de até 26 dias de idade, o milheto também não apresentou nenhuma quantidade de fatores antinutricionais que pudessem afetar o desempenho do animal. Bom, vou falar agora sobre o ácido fosfórico. O ácido fosfórico ou ácido ortofosfórico, que são duas maneiras de que ele é conhecido, ele tem fórmula molecular de H3PO4. Normalmente o ácido fosfórico ele é muito utilizado como fonte de fósforo para alimentação animal, sendo dentre os ácidos minerais ele é um dos mais importantes. Ele tem a sua força pode ser considerada uma força média. Bom, o ácido fosfórico, como ele é utilizado? Ele é utilizado como aditivo para os alimentos, pode ser utilizado como suplemento mineral, fonte de fósforo, regula pH, tem um efeito conservante da ração, principalmente na ração de aves e suínos, onde você passa ali tem um período de armazenamento maior, então é muito importante você ter esse efeito conservante. E ele também melhora a palatabilidade, que é muito importante para suínos, que suínos têm papilas degustativas muito aguçadas, né? Então, é um aditivo interessante de ser usado na alimentação de suínos, por exemplo. Bom, uso e recomendação do ácido fosfórico. Normalmente, o uso de ácido fosfórico ele está relacionado com a deficiência de fósforo nos animais. Então, assim, quando você tem a suplementação de fósforo para os animais, você tem uma melhora na taxa de fertilidade, o consumo de ração melhora, a produção de leite melhora, como, por exemplo, para bovinos produtores de leite, ou até mesmo para suínos que precisam produzir leite para alimentar os seus filhotes. Então, é interessante você ter a suplementação de fósforo. A atividade ovariana melhora, ou seja, você vai ter o ciclo desses animais vão ser mais rápido, com a maior probabilidade de emprenhar. A maturidade sexual ela é atingida com mais facilidade e a taxa de concepção melhora também, o que é muito interessante para suínos, por exemplo, que quanto maior a taxa de concepção, melhor. Ele é um alimento utilizado na maioria das atividades zootécnicas, principalmente como aves, suínos e bovinos, que são as mais utilizadas hoje em dia. De acordo com pesquisas feitas em diferentes fontes de fósforo para suínos,
O uso recomendado de ácido fosfórico para suínos foi de 1,23 kg na dieta, ou representando ou 5% em uma mistura mineral. Uma mistura mineral feita com superfosfato triplo, fosfato de rocha e ácido fosfórico. Nessa mistura mineral foi utilizado 5% de ácido fosfórico. Um galão de 30 litros de ácido fosfórico hoje ele é comercializado a R$ 756, que quando você divide aí, né, de acordo com a inclusão, que você vai incluir aí 1 kg desse ácido por 100 kg de ração, então você consegue ter uma rentabilidade muito boa com 30 litros de ácido fosfórico. O ácido fosfórico, para ele ser adicionado na alimentação, tanto a alimentação animal quanto a alimentação humana, que ele também é utilizado, né, em algumas ocasiões na alimentação humana, ele tem que estar na fórmula do 85%. Se ele estiver na fórmula de 100%, ele é contagioso a quem ingere. Então, quando ele está diluído a 85%, ele não apresenta altos riscos de contaminação. Bom, agora falando um pouco sobre um trabalho científico sobre o milheto. Aqui temos um trabalho que foi desenvolvido na Nigéria com frangos de corte. O título do trabalho é a utilização de níveis graduados de gamba paiso em espécie perinceto por frangos de cortes. Gamba é como o milheto é conhecido na Nigéria, e o paiso ele é uma diversificação do nome do milheto. Normalmente o paiso ele é mais conhecido na região dos Estados Unidos ali, quando traduzido para o inglês, o milheto passa a ser paiso. Bom, esse trabalho ele teve como objetivo avaliar o consumo de ração e o desempenho animal de frangos entre 1 a 9 semanas de idade, onde foi feita uma primeira avaliação do consumo de ração entre 1 a 5 semanas. Após isso, foi avaliado de 5 a 9 semanas, que é quando o animal os frangos de corte entram para a fase de terminação. Depois foi feito um aspecto geral ali, uma análise geral desses frangos ali. Bom, os frangos, quando foi feita a avaliação entre 1 a 5 semanas, foram utilizados 5 dietas diferentes, né? A primeira dieta contendo 0% de milheto, a segunda 25%, a terceira 50%, a quarta 75% de milheto e a quinta com 100% de milheto na dieta. Bom, o consumo de ração ele foi praticamente igual em todas as ocasiões, tanto com a adição de milheto, quanto com na ração que não tinha nada de milheto, era apenas milho. O consumo foi estatisticamente parecido, não teve diferença estatística. A conversão alimentar desses animais também se mantiveram muito próximas, mas ainda assim, na ração em que a adição de milheto foi de 100%, ele obteve a melhor taxa de conversão alimentar, tendo 2,5 de conversão alimentar, o que também foi muito semelhante à conversão alimentar da dieta, onde se teve 50% de adição de milheto. Bom, o ganho diário também desses animais variaram entre 20,9 a 23,8, onde 23,8 foi apresentado pela adição de 100% de milheto na dieta desses animais. Bom, quanto na fase de terminação, os dados se mantiveram os mesmos, do mesmo jeito que esses dados foram apresentados para os animais entre 1 a 5 semanas, se mantiveram de 5 a 9 semanas, enquanto a dieta com 100% de milheto obteve o melhor resultado quando comparado com as outras. Embora, estatisticamente, essa diferença não tenha sido tão grande, porque, por exemplo, no ganho de peso diário, os animais onde estavam com a dieta a 0% de milheto obtiveram 50,7 de ganho em gramas por dia, enquanto na adição de 100% de milheto
o ganho de peso diário foi de 52,6 gramas por dia. Então, uma diferença estatisticamente pequena. Quando você olha os dados dos animais de 1 a 9 semanas, pode ver que se manteve a mesma diferença de ganho de peso, de conversão alimentar e de ganho de peso final desses animais, onde na dieta com 100% de milheto teve uma pequena diferença de sendo um pouco mais um pouco superior à dieta do milho, porém não foi uma diferença estatisticamente muito grande. Quando, por exemplo, na dieta com 100% de milheto, o ganho de peso diário foi de 36,7 gramas, enquanto na dieta com 0% de milheto, ou seja, 100% de milho, a dieta foi de 35, o ganho de peso diário foi de 35,8 gramas por dia, ou seja, uma diferença estatisticamente muito pequena e irrelevante. Bom, essa daqui foi uma avaliação feita do peso dos órgãos de intestino, porcentagem de peso corporal dos frangos alimentados com as 5 dietas diferentes, onde no peso, o peso vivo em quilos desses animais tiveram uma diferença de mais ou menos de 30 gramas de uma dieta para outra, enquanto na dieta com 100% de milheto, o seu peso final foi de 1,8 kg, e na dieta com milho, um peso final de 2,1 kg. Aqui podemos ver, por exemplo, na avaliação de intestino delgado, o peso de intestino delgado desses animais foram muito semelhantes, com diferença aqui de 0,2 gramas para cada dieta. Por exemplo, enquanto para a dieta com 100% de milho, né, 0% de milheto, o peso de intestino delgado foi de 5,05 gramas, em dietas com 100% de milheto foi de 4,82 gramas. E aqui, por exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, gordura abdominal. Gordura abdominal na dieta com 100% de milho, 1,12. Dieta com 100% de milheto, 0,7. Então, assim, são diferenças que estatisticamente não são significativas, não têm representatividade muito alta. Bom, o custo da ração desses animais. O consumo total de ração não teve diferença significativa também, tanto na dieta, por exemplo, na dieta com 0% de milheto, o consumo de ração foi de 4,97 kg por dia. Na dieta com 100% de milheto, o consumo foi de 4,96, ou seja, a diferença não é significativa, não é uma diferença estatisticamente muito grande. O ganho de peso total na dieta com 100% de milheto, obteve um ganho de peso de 0,5 gramas superior ao ganho de peso na dieta com 0% de milheto. E o custo, a economia dessa ração foi que na dieta com 0% de milheto, o custo foi de 221,45 Nigers, que é a moeda da Nigéria, enquanto na dieta com 100% de milheto, o custo foi de 209. Bom, a gente pode concluir que o milheto ele pode ser utilizado na dieta de frangos de corte com inclusão de até 100%. Essa inclusão ela vai depender muito da disponibilidade de recursos. Por exemplo, se você tem um milho mais acessível ou se você tem um milheto mais acessível, por exemplo. Igual a gente viu aqui que o milho hoje ele é comercializado a R$ 1,08 o quilo aqui na cidade de Rondonópolis, de acordo com o IMEA, enquanto o milheto ele é comercializado a 1,80. Então, assim, o uso do milheto ou do milho ele vai depender muito da disponibilidade de nutrientes que você tem à disposição. E aqui estão as referências do trabalho que eu fiz. Essa quarta referência ele é a referência do artigo apresentado.